Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Eduardo Rogério, você está no Diário de Bordo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos continuando a nossa série Curiosidades Bíblicas. Terceiro vídeo para você do Diário, para o enlevo espiritual, para mais conhecimento, para acréscimo aí do seu conhecimento da sua cultura com respeito à Bíblia. Vamos aí para o terceiro vídeo, como eu já disse, de curiosidades bíblicas. Não sai daí não, hein? É depois da vinheta. Bora lá, sem mais delongas, terceiro vídeo da série Curiosidades Bíblicas. Quem recebeu a visita de um anjo quando debulhava trigo? Não confunda, hein? Não confunda. Tem gente aí que respondeu errado. Resposta Ornã. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de número 20. Muita gente respondeu Gideão. Qual homem que, além de profetizar, regia os seus 6 filhos com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor? Resposta: Gedutum. Gedutum. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 25, versículo de número 3. Quais as 3 festas anuais que a lei mosaica estabelecia e o rei Salomão obedecia? Quais as 3 festas anuais? Resposta: Festa dos Pães Asmos, Festa das Semanas ou Pentecoste e Festa dos Tabernáculos. Você quer conferir? Está lá em 2 Crônicas, capítulo 8, a partir do versículo de número 13. Qual o profeta que foi esbofeteado? Você vai responder Jeremias? Está errado. Resposta: Micaías. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 18, versos 23 e 24. Onde se lê que o barulho do choro não era ouvido porque os gritos de alegria eram maiores. Olha que bênção! Onde que não se ouvia o barulho do choro porque os gritos de alegria eram maiores? Resposta: Esdras, capítulo 3, versículos 12 e 13. Quais os nomes dos 3 reis citados na Bíblia que tiveram insônia? Qual o nome dos 3 reis citados na Bíblia que tiveram insônia? Bora lá. Resposta: Rei Assuero, rei da Pérsia. A rainha Esther, no capítulo 6, no verso 1 e 2. No livro de Esther, aliás, versículos 1 e 2. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Está lá em Daniel 2, 1. E Dário, rei da Pérsia. Está lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 18. Deixa eu corrigir aqui para não ter dúvida, né? Os reis citados na Bíblia que tiveram insônia. A primeira resposta: rei Assuero, rei da Pérsia. Está no livro de Esther, capítulo 6, versículos 1 e 2. Tá bom? Quem morreu pelo instrumento que pretendia matar seu inimigo? Resposta: Amã. Está lá no livro de Esther, capítulo 7, versículo 10. É a forca, né? Qual o nome do servo de Deus que teve seus filhos mortos por um tufão? Qual o nome do servo de Deus que teve seus filhos mortos por um tufão? Resposta: Jó.
Está lá em Jó, capítulo 1, versículos 18 e 19, né? Jó, que num dia só perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha. Quem chamou os médicos de mentirosos? Novamente, Jó, no capítulo 13 do livro de Jó, e o versículo de número 4. Que personagem bíblico que se vestia de justiça e era pai dos necessitados? Que personagem bíblico que se vestia de justiça e era pai dos necessitados? Resposta: Jó. Está lá no livro de Jó, capítulo 29, versículos 14 e 16. Qual a ave citada na Bíblia que trata os seus filhos como se não fossem seus? Qual a ave citada na Bíblia que trata os seus filhos como se não fossem seus? Não é Ave Maria, tá? Para alguma piadinha aí. Resposta: a avestruz. Lá no livro de Jó você encontra a resposta, capítulo 39, do versículo 13 ao 16. Quais os dois salmos que são idênticos? Quais os dois salmos que são idênticos? Resposta: Salmo 14 e Salmo 53. Qual é o versículo que se encontra no meio da Bíblia? Qual é o versículo que se encontra no meio da Bíblia? Resposta: Salmo 118, versículo 8. Salmo 118, versículo de número 8. Onde se lê que o coração alegre é bom remédio? Aonde que se lê isso? A resposta: no livro de Provérbios, Provérbios 17, versículo 22. Onde se lê que a mágoa é melhor que o riso? Onde se lê que a mágoa é melhor que o riso? Resposta: Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 3. Qual rei que teve o seu coração agitado como árvore no bosque? Qual rei que teve o seu coração agitado como árvore no bosque? Resposta: Rei Acás. Lá no livro de Isaías, capítulo 7, versículo de número 2. Onde se lê que o lobo, o cordeiro e o leão comerão palha juntos? Resposta: lá no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 25. Qual a mãe animal que abandona suas crias por falta de água? Qual a mãe animal que abandona suas crias por falta de água? Resposta: a veada. Lá no livro de Jeremias, capítulo 14, versículos 4 e 5. Que falso profeta lutou contra um profeta de Deus e morreu naquele mesmo ano? Qual profeta lutou contra um profeta de Deus e morreu naquele mesmo ano por sua rebeldia contra o Senhor? Resposta: Ananias. É isso mesmo, está lá no livro de Jeremias, no capítulo 28, do versículo 15 ao versículo 17. Olha aí, diário de bordo para você, trazendo muito conhecimento aqui para você, a partir desses vídeos de curiosidades bíblicas, a partir de curiosidades que você, com certeza, muitas você não sabia, né? Mas passou a saber a partir desses vídeos feitos aqui no Diário de Bordo. E se você gosta, se você está gostando dessa série de vídeos,
Eu peço para você deixar seu like, indicar o canal para outras pessoas. Peço também para você deixar o seu joinha e inclusive para você deixar o seu comentário aí, tá bom? Mas vamos continuando, ainda não acabou esse vídeo não. Qual o profeta mentiroso que Deus disse que não teria mais descendentes e não veriam o bem que ele iria fazer? E agora? Resposta: Semaías. Está lá no livro de Jeremias, no capítulo de número 29, versículos 31 e 32. Onde a Bíblia compara o coração dos valentes com o coração da mulher que está com dores de parto. Aonde na Bíblia? Aonde? Resposta: está lá em Jeremias, capítulo 49, a partir do versículo de número 22. Que profeta escreveu um livro falando dos males? Que profeta escreveu um livro falando dos males que aconteceriam a uma determinada cidade? Qual o nome da cidade e qual o nome do rio desta cidade onde o livro deveria ser lançado após sua leitura em voz alta? Essa é muito difícil. Resposta: Jeremias. Babilônia é a cidade e o rio é o Eufrates. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 51, 60 e 61. Capítulo 62, mentira. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 51, do versículo 60 ao 64. Qual o nome do primeiro aposentado da Bíblia? Já tinha aposentadoria naquele tempo? Confere lá. Rei Joaquim. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 52, versículos 33 e 34. Quem recebeu uma ordem de Deus de usar uma balança para fazer um penteado? Penteado? Produção? Resposta: filho do homem, isto é, Ezequiel. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 1. Que profeta a quem Deus determinou que profetizasse contra Israel? Que profeta a quem Deus determinou que profetizasse contra Israel? Resposta: Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 3. Onde se lê na Bíblia que o Senhor ficou a favor da Babilônia e contra o povo do Egito? Onde se lê na Bíblia que o Senhor ficou a favor da Babilônia e contra o povo do Egito? Resposta: Ezequiel 30, versículo 25. E vamos continuando aí com você no Diário de Bordo, curiosidades bíblicas. Qual o rei que teve suas unhas crescidas como a das aves? Essa é fácil. Qual o rei que teve as suas unhas crescidas como as das aves? É alguém que Deus disse que ia viver como um animal e viveu. Resposta: Nabucodonosor, rei da Babilônia. Está lá no livro de Daniel, capítulo 4, versículo de número 33. Quem perdeu o sono por causa de um jejum? Não confunde, hein? Quem perdeu o sono por causa de um jejum? Resposta: o rei Dário.
Está lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo de número 18. Que rei mandou matar um servo de Deus e depois não conseguiu comer e nem dormir? Quem foi esse dito cujo? Resposta: Rei Dário. Livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 19. Qual o povo que foi comparado a uma vaca rebelde? Olha bem, qual o povo que foi comparado a uma vaca rebelde? Resposta: não podia ser outro, né? O povo de Israel. Está lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo de número 16. Deus dizia que aquele povo era rebelde, de pescoço duro, de dura cerviz, né? Ou pescoço duro. Qual o povo que iria tremer de medo por causa de um simples bezerro? Qual o povo que iria tremer de medo por causa de um simples bezerro? Resposta: o povo de Samaria. Está lá no livro de Oséias, capítulo 10, versículo 5. Qual o rei que foi comparado a um pedaço de madeira na superfície da água? Qual o rei que foi comparado a um pedaço de madeira na superfície da água? O rei de Samaria. Está lá no livro de Oséias, capítulo 10, versículo de número 7. E vamos seguindo aí. De onde eram as mulheres que oprimiam, pobres e induziam os seus maridos a beberem, e a que animal elas foram comparadas? Mulherada brava, hein? Resposta: Baçã. E o animal, vaca. Está lá no livro de Amós, capítulo 4, versículo de número 1. Quem em visão contemplou o Senhor com um instrumento de pedreiro na mão? Quem em visão contemplou o Senhor com um instrumento de pedreiro na mão? Eu penso que deva ser um prumo, né? Amós é a resposta. Está lá no livro de Amós, capítulo 7, versículos 7 e 8. Onde lemos na Bíblia que Israel, presta atenção, onde lemos na Bíblia que Israel passou 3 meses sem chover, sem chuva nenhuma. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal. Resposta: Amós, capítulo 4, versículo 7. Onde se lê que os sacerdotes ensinavam por interesse e os profetas adivinhavam por dinheiro? Alguém pode dizer, tá? A resposta é os dias de hoje. Mas não. A resposta está lá no livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Mas hoje não está muito diferente não, hein? Profetaiada aí gosta de um pix que eu vou te falar. Qual a frase que será gravada nos apetrechos dos cavalos no dia do Senhor? Resposta: Santo ao Senhor. Livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 20. Eu acho que santo é o Senhor, não sei. Vamos ver lá, né? Livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 20. Vamos verificar? Zacarias 14, 20, né? Por isso a gente tem a Bíblia aqui. Vamos verificar aqui. Livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 14, versículo de número 20. Zacarias 14, 20. Nós vamos tirar essa resposta aí para você já, né?
Vamos tirar. Então, continuando aqui. Zacarias 14, versículo de número 20. Zacarias 14, 20. Diz, está aqui. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Então, é isso aí, ó. Tiramos a dúvida aqui, né? Qual a frase que será gravada nos apetrechos dos cavalos no dia do Senhor? Então, não é santo ao Senhor, é santidade ao Senhor, certo? Então, tá dada a resposta aí. Vamos seguindo, vamos continuando aí este terceiro vídeo da série Curiosidades Bíblicas. Quais os nomes dos 12 discípulos de Jesus? Isso é fácil, né? Quais os nomes dos 12 discípulos de Jesus? Fácil nada, né? Então vamos lá, ó. Simão Pedro, André, Tiago, este é o filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, faltam 4. Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas e Tadeu. Os últimos são Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes. Está lá em Mateus capítulo 10, versículos 2, 3 e 4. Quem foi a primeira pessoa para a qual Jesus apareceu após a sua ressurreição? Pergunta ótima para a escola dominical. Qual foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu após a sua ressurreição? Resposta. Acertou? Você acertou? Resposta: Maria Madalena. Está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo de número 9. E assim nós encerramos este vídeo aqui da série Curiosidades Bíblicas. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja se interessando pela série, e ainda faltam alguns vídeos para a gente terminar. Mas como eu estou de férias, eu vou fazer o possível para terminar essa série, para deixar aí no canal aí, para você ter acesso e você ver a hora que você quiser, que você tiver um tempo, tá bom? Então, Deus te abençoe, obrigado por ter assistido. Como eu já disse, se você gostou desse vídeo, recomende ele para mais pessoas, compartilhe, curta, comente, e se você tiver aí alguma pauta que você queira ver aqui no Diário de Bordo, é só você deixar aí nos comentários que a gente vai fazer o possível para te atender, tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima página do Diário de Bordo da série Curiosidades Bíblicas, claro, querendo Deus.